Hoje à noite vamos falar sobre adoração verdadeira. Abra sua Bíblia aí em João capítulo 4, versículo 15, a partir do 15. E nós vamos falar sobre uma história de uma mulher chamada na Bíblia, mulher samaritana, que vai nos ajudar a entender um pouquinho o que é adoração verdadeira, porque Jesus explica para ela e para nós o que é essa adoração verdadeira. João 4, a partir do 15. Lá no início do capítulo, Jesus fala desse encontro com essa mulher na beira de um poço chamado Poço de Jacó, onde Jesus parou ali na região de Samaria para tomar uma água ali, né, naquele poço, e chegou uma mulher para pegar água no poço. E Jesus desenvolve uma conversa com essa mulher, e na verdade ele pede para ela pedir água, pegar água para ele, e ela questiona, porque ela era samaritana e os samaritanos não se davam com os judeus e vice-versa, e ela acha estranho um judeu pedindo água para ela, não só conversando, mas pedindo alguma coisa. E ela questiona isso e Jesus fala: olha, se você soubesse quem está pedindo água para você, na verdade você que me pediria água e eu daria para você uma água especial, a água da vida. Quem beber dessa água não terá sede nunca mais. Na verdade, Jesus está falando no sentido espiritual, mas ela não estava entendendo. Ela estava entendendo no sentido físico. E ela pensou que fosse a água que mataria a sede do corpo dela. Mas ela então, ela fala: Senhor, se é essa água aí que mata a nossa sede para a vida toda, eu quero dessa água aí. Né? Jesus estava falando da água da vida, água viva. Na verdade, ele estava falando da vida eterna. E ela falou: quero beber dessa água. Aí Jesus falou: faça o seguinte, vai lá, traga o seu marido e volte aqui. Ela falou: Senhor, não tenho marido. E ele falou: é verdade, você não tem marido, porque você já teve 5 maridos. E esse hoje que mora com você não é o seu marido. E ela ficou surpresa com essa revelação de Jesus. E falou: vejo que o Senhor é profeta. Mas quando Jesus fala isso, eu acho interessante porque por que Jesus fez questão de dizer ali para ela: olha, você já teve 5 maridos e esse agora não é o seu marido. Eu creio que Jesus está nos ensinando algo importante sobre o casamento aqui também. Hoje nós temos no nosso país a união estável, mas que não é um casamento. Nós temos cada vez mais pessoas se juntando numa relação conjugal que ainda não é casamento e precisam se casar. Né? E nós temos visto vários casos, e você que entregou sua vida a Cristo e você que está querendo obedecer o Senhor, se você está nessa situação, converse o casal: olha, nós precisamos acertar isso aí. Porque você continua sendo solteiro, porque ainda não foi feita uma aliança de casamento que Deus reconhece, inclusive o nosso próprio Estado, o país reconhece, né, como uma união conjugal. Mas esse não é o propósito da nossa mensagem. O propósito aqui é a gente falar sobre adoração verdadeira. E então, quando Jesus toca nessa questão de casamento, que era uma pedra no sapato dela, tinha coisa mal resolvida nessa área, exatamente nesse momento ela muda de assunto. E ela começa então, entra no versículo 15, no versículo 19, na verdade, vamos projetar aqui. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte. Ela muda de assunto. Estava falando de casamento, do homem que morava com ela, mas que não era
marido dela, né? E agora ela muda de assunto. Senhor, eu vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E era no Velho Testamento, o lugar de adoração dos judeus era Jerusalém. Tinha que estar lá. Lá estava o templo, era onde Deus habitava. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte nem em Jerusalém. Ou seja, Jesus está falando, olha, virão mudanças. É isso que ele está querendo dizer. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus criou o ser humano e colocou no seu DNA o desejo de adorar. Tem dois desejos importantes na vida do ser humano. Um é de adorador, de adorar. Você vai encontrar isso na comunidade mais remota, mais isolada, uma tribo, o que for. Lá naquele lugar, eles vão adorar alguma coisa. Nem que seja o sol, nem que seja o rio, porque isso está no DNA do ser humano. Só que essa adoração tem que ser voltada para o Senhor. Deus colocou esse desejo no ser humano para se relacionar com Ele. Deus criou o ser humano para amar a Deus, para adorar a Deus. Se ele não adorar a Deus, ele vai adorar alguma coisa. Até aquele que se diz ateu vai adorar alguma coisa. E outro desejo que Deus colocou no ser humano é um desejo de eternidade, que fala lá em Eclesiastes. Todo ser humano, por quê? Porque tem esse desejo de eternidade. Porque Deus não fez o homem para morrer. O pecado trouxe morte. A desobediência a Deus trouxe morte na vida do ser humano. Mas todo ser humano tem esse anseio por eternidade. Se uma pessoa está querendo morrer, é porque tem alguma coisa errada com ela. E normalmente isso acontece quando a coisa está difícil, a pessoa fica depressiva, ou ela está com muitos problemas, muitos são atacados com esse sentimento. Nós tivemos aqui naquele sábado aí, retrasado, o pastor Vinícius, né? Sábado passado, na verdade, falando aqui sobre suicídio. Isso tem atacado muitas pessoas, mas tem algo errado. Se a pessoa começa a ficar querendo, Jesus, volta logo, volta logo. Eu já vi alguns irmãos querendo que Jesus volte. E até jovens com esse desejo. Na verdade, ele está querendo morrer. Ele fala, como ele não quer falar em suicídio, ele fala, mas Jesus, volta logo, me leva logo, porque está difícil. Né? Porque normalmente o jovem não quer pensar isso. O jovem não pensa isso. Ele não quer nem que Jesus volte. Porque ele quer casar, ele quer ter filho, ele quer se formar, né? Ele pensa logo em casar, não, tem que casar e tal. Mas tem um problema, depois que ele casa, ele fica pedindo para Jesus voltar. Eu não entendo, jovem, em alguns momentos. E aí confirma aquilo que fala em 1 Coríntios 7, 28. Quando vocês casarem, vocês terão problemas. É uma verdade. Ninguém escapa disso. Mas a adoração está no nosso DNA, porque Deus deseja que sejamos adoradores, mas tem uma forma de se fazer isso. E Jesus vem, então, ele vem ensinar para essa mulher, já que ela tocou nesse assunto de adoração, sobre adorar lá no monte, lá em Samaria, ou em Jerusalém, onde que a gente deve adorar. Aí Jesus falou, então, esse tempo vai passar. Essa adoração, o local não vai ser o mais importante agora. Não vai ser, a adoração vai ser geral e vai ser dessa forma, em espírito
e em verdade. Jesus vem ensinar, então nós vamos ver alguns princípios aqui. Primeiro, Jesus fala que nós adoramos, ele falando que conhecemos. Então, o primeiro princípio que a gente aprende, que a gente precisa conhecer Deus. Nós precisamos saber quem estamos. Não tem como adorar sem conhecer. O que é adorar? Adorar é demonstrar amor. Não tem como demonstrar amor profundo sem conhecer, sem ter esse conhecimento de Deus. Então, João 17,3 diz: esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Como conhecer Deus? Através de Jesus. Só tem uma forma da gente conhecer Deus. Aliás, em Colossenses capítulo 1, fala ali, você quer saber como que é Deus? Só olhar para Jesus. Todo o capítulo 1 fala isso aí, sobre a divindade de Jesus. Quer saber como que Deus é? É só olhar para Jesus. Jesus é a expressão máxima da divindade de Deus. Então, para conhecer, nós temos que olhar para Jesus. Jesus é a fonte, é a origem de toda adoração. Segundo, ele fala para a gente adorar em espírito, porque Deus é espírito. Deus é espírito, por isso que agora ele não está restrito a um local, não é mais em Jerusalém, ele não está mais lá no templo, no Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote poderia entrar. O véu, Deus rasgou o véu que separa o Santo dos Santos do santo lugar, no templo. Ele estava querendo dizer, agora o acesso é para todos, e Deus não está mais aqui não. Deus está em todo lugar, especialmente na vida daqueles que creem. Deus é espírito, ele não está mais restrito a um lugar. E Jesus é então essa fonte de adoração, porque para a gente adorar em espírito, a gente precisa ter o Espírito Santo. Não tem como o nosso espírito se conectar com o Espírito de Deus sem a ação do Espírito Santo em nós. E para ter o Espírito Santo, a gente precisa de Jesus. Crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador e será selado com o Espírito Santo da promessa, diz lá Efésios 1,13. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Por meio de Jesus, nós adoramos. E aqui ele fala de oferecer continuamente. O que ele está querendo dizer aqui, que não é só no momento do culto, não é só quando a igreja se reúne, mas é continuamente, em todo lugar, um sacrifício de louvor, como fruto de lábios que confessam o nome. Que nome? O nome de Jesus. Jesus é a fonte de toda adoração. Aqui, nesse texto, Deus mostra para nós como que Ele quer que a gente adore. Como que Ele quer que a gente demonstre esse amor, né? Que é o primeiro e maior mandamento. Jesus resume a Bíblia em 2 mandamentos: amar a Deus com todo o coração, alma, força e entendimento, e amar o próximo como a ti mesmo. Ele resume tudo isso aí. Está resumido tudo isso aí. Toda a Bíblia, toda a palavra de Deus se resume numa relação com Deus e com o próximo. É assim que Deus ensina para nós. E ele diz aqui, adoração é amor, é a expressão de amor a Deus. Muita gente pensa que adoração é só música. Não, tudo é adoração.
A música é uma forma de adoração. O louvor a Deus é uma forma de adoração. É um tipo de adoração. Mas ele diz aqui, como que a gente tem que adorar? Com toda a alma, com todo o coração, com todo o entendimento e com toda a nossa força, a nossa energia. Isso comunica para nós uma forma interessante. Isso comunica para nós algo intenso na adoração, na expressão do nosso amor a Deus. Isso, inclusive, na forma que a gente louva o Senhor aqui, comunica isso. E sabe o que eu observei, Paulinho? Cadê o Paulinho? Hein? Sumiu. Foi arrebatado, Paulinho? A gente estava até conversando ali, eu com a Claudinha, que o louvor foi ficando mais animado do primeiro culto, acho que de manhã, 8 horas da manhã. O pessoal está acordando ainda. Aí o das 11 já foi um pouquinho mais animado. Aí o das 5, mais animado. Chegou com vocês, foi mais animado ainda. Inclusive, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos convidar todos vocês para virem no culto das 8 da manhã. Para vocês ensinarem para todos. Entendeu? Quem aceita esse desafio aí? Só alguns, ó. Os outros falam, não me comprometa, é muito cedo. Porque Deus está falando ali, ó. Tem que ter alma. Adoração tem que ter alma, tem que estar com o coração naquilo ali. Isso está relacionado à emoção também. A gente não pode fazer do momento de louvor aquele emocionalismo, porque emocionalismo, muitas vezes a pessoa tem uma experiência, porque a nossa relação com Deus gera emoção, pode gerar emoção. Quando eu vejo esse versículo, eu fico pensando, Deus, o Senhor quer de nós algo mais intenso. E às vezes a gente percebe alguns irmãos mais desanimados no louvor. A gente entende quando pessoa nova está chegando na igreja, ela não sabe nem as músicas. A gente sabe disso, está aprendendo, é normal isso aí. Mas alguns irmãos que já estão até algum tempo na igreja. E aí precisa ter esse entendimento que o louvor, a adoração, que é um tipo, o louvor, o cântico, que a Bíblia chama de cânticos espirituais, precisa ser algo mais intenso. Qual é o conceito de adorar, na verdade? O que significa adorar? Se você for no original, hebraico, grego, tanto no Velho Testamento como no Novo, significa prostrar-se. E esse prostrar-se significa que é algo interior, mas se manifesta também de forma exterior, no nosso comportamento, nas nossas atitudes, como a gente se relaciona com o nosso exterior. Né? O nosso relacionamento com Deus é muito semelhante a um casal. Deus fala todo o tempo isso na Bíblia, inclusive Efésios 5. Quando ele está falando só sobre casamento, ele fala sobre isso ali no final do capítulo, e ele diz que isso é um mistério profundo. O relacionamento de Cristo à igreja, ele compara com o relacionamento do homem e da mulher. Agora imagina o homem declarando o amor dele para a esposa e falando ali, declarando com a maior frieza. Foi assim lá? Quem estava lá no início aí, apaixonado pela esposa aí? Levanta a mão, pelo amor de Deus. A mulher está ajudando o homem. Levanta, meu filho. Demonstra esse amor. Mas eu creio que alguns demonstravam amor se fosse para atravessar a cidade de bicicleta na chuva. O cara ia. Né?
20 quilômetros está lá o cara, vai namorar a esposa, não tinha nem carro, coitado. Sabe por quê? Esse desejo lá no interior estava se manifestando agora com atitude, com demonstração de amor. Uma vez conversando com um casal, ela disse, o grande problema dele é que ele não fala que me ama. E ele, o homem do lado ali ouvindo, né, isso. E eu falei, mas é difícil para você falar? Ele falou, pastor, eu não preciso. Eu demonstro com atitudes. Eu trabalho, eu dou a minha vida, eu não deixo faltar nada em casa. Eu ajudo ela em casa. Eu não faço isso. Aí ela disse, faz. Até louça eu lavo. Ele falou. Faço churrasco final de semana para eles. Levo os filhos na escola. Não levo? Ela falou, leva. Mas eu falei para ele, o que custa você falar que ama ela? É difícil você demonstrar com palavras. Aquele homem tinha uma dificuldade, ele fazia tudo, ele demonstrava tudo, tratava bem a esposa, mas a esposa queria ouvir que amava, que ele amava. Agora, e ele falou, né, com alguma dificuldade, mas falou. Ele tinha essa dificuldade, né, de expressar com palavras, e ele expressava com atitude. Com Deus é a mesma coisa. A gente fala para ele aqui que ama a Deus e muitas vezes é o contrário. A gente fala nas músicas, a gente declara nosso amor e depois, com atitudes, a gente comunica o contrário, muitas vezes. As nossas atitudes não refletem aquilo que a gente está cantando. Deus fala aqui, na verdade, com coração, alma, entendimento, ou seja, entendendo o que está fazendo, ou seja, conhecendo, tem conhecimento. Por isso que Jesus fala, nós adoramos o que conhecemos. Tem que entender o que você está fazendo, existe um motivo. Por que Deus quer que a gente adore Ele? Porque, na verdade, não é porque Deus precisa de adoração. Deus não precisa de adoração. Deus é Deus independente da nossa adoração ou não. Ele não tem nenhum problema de autoestima, não vai afetar nada a Ele. Mas Ele só vai se entristecer, na verdade, porque Deus criou o ser humano para adorá-lo, para amá-lo. Quando nós nos relacionamos com Deus assim, isso volta para nós mesmos como bênção. Muitas pessoas ainda não se encontraram na sua vida porque elas não entenderam que foram criadas para adorar a Deus. O motivo da nossa existência nós somos criados justamente para vivermos para Deus, para adorarmos a Deus, para amarmos a Deus. E quando nós fazemos isso, nós preenchemos um vazio de alma, que é algo existencial, que a gente não identifica muito, não consegue identificar muito bem. Mas é a nível lá de subconsciente, inconsciente. Existe um vazio de alma. Nós só vamos encontrar, na verdade, sentido para a nossa vida se a nossa vida for direcionada para adorar a Deus, engrandecer o nome dele. Por isso que tem ali, aqueles propósitos ali, que de vez em quando a gente tem que lembrar. Evangelizar, enturmar, ensinar, engrenar e engrandecer a Deus, que está relacionado com uma vida para adorar a Deus, que na verdade acaba envolvendo tudo aquilo ali é para adorar a Deus. Terceiro princípio, Jesus fala que é em verdade. O que significa isso? Em conformidade com a palavra de Deus, que é a verdade. O próprio Jesus diz que a palavra
é a verdade. Isso significa que a nossa adoração tem que estar de acordo com o ensino de Deus, que é a Bíblia, a palavra. A gente não tem que ficar inventando moda diferente daquilo que Deus ensina. É o que está na palavra. Deus ensina que tem que ser assim, de acordo com a verdade, com princípios que Ele coloca para nós como importantes para viver de uma forma que agrade a Ele. A adoração tem que ser em verdade, tem que ser de acordo com a palavra. Senão, Jesus vai falar que a gente está correndo o mesmo risco, o mesmo erro dos fariseus. Por isso ele diz lá em Mateus 15: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. O que Jesus está falando aqui? Aqueles homens religiosos, eles falavam coisas boas, adoravam a Deus com os seus cânticos, com as suas declarações de fé, mas na verdade o coração deles, o coração estava longe. Isso significa que eles não estavam alinhados com a verdade, com a palavra de Deus. Não tinha temor no coração deles. O coração longe significa um coração distante da verdade. Significa um coração que não está disposto a obedecer. Eu creio que há muitas formas de adoração, mas a obediência é a maior expressão do nosso amor a Deus. Por isso que em João 14, 21, Jesus ensina ali: aqueles que me amam obedecem os meus princípios. Então perceba que a adoração é muito mais do que um momento do culto de cânticos. É também, mas vai além disso. A adoração vai além do momento de cantar, de louvar. Embora seja tão importante o louvor, a adoração é algo muito mais profundo, que envolve relacionamento com Deus, envolve transformação de vida e santidade. E para a gente encerrar com esse último ponto. A adoração é entrega total de vida. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo. Olha o que Deus fala, para a gente se oferecer em sacrifício vivo, porque não é mais sacrifício morto como era lá no Velho Testamento. Tinha que sacrificar no templo. Agora nós somos sacrifício vivo, porque já foi feito um sacrifício na cruz. Jesus Cristo, e Ele está vivo. Nós somos sacrifícios vivos. E Ele diz aqui, como sacrifício santo e agradável a Deus. A adoração está relacionada a sacrifício. Mas tem que ser como esse sacrifício? Santo e agradável a Deus. Um sacrifício santo é um coração que está buscando parecer com Jesus. Deus sabe que ninguém aqui é perfeito. Deus não espera a perfeição de vocês, nem de mim. Nós não vamos atingir nunca nesse corpo material que a gente vive. Quando ele fala ali, sejam perfeitos porque eu sou perfeito, na verdade ali ele está falando de uma busca de maturidade espiritual. Ele sabe que nós, como seres humanos, nós temos que buscar essa santidade, mas vai ser uma luta tremenda. E Gálatas 5, 19, ali relata bem como vai ser isso, essa batalha intensa da carne contra o espírito. Porque uma parte de nós quer muito agradar a Deus, mas outra parte quer fazer o que é errado.
Mas o que Deus está falando aqui, em buscarmos essa santidade, em lutarmos e perseverarmos em sacrifício santo, com atitudes que agradam a Deus, e ele diz: este é o culto racional de vocês. Perceba que adoração vai além do culto, e nós temos um culto, cada um tem um culto a Deus. Que culto é esse? É o nosso dia a dia, é o nosso estilo de vida. O nosso estilo de vida é um culto a Deus. Todas as nossas decisões, as nossas escolhas, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, tudo isso está relacionado com um culto a Deus. É isso que ele está falando. Vai além do momento de adoração, de louvor, de culto na igreja. E ele fala racional, sabe por quê? Porque está relacionado a raciocínio, a entendimento, a conhecimento. Deus preza o conhecimento. Por isso que Jesus falou, nós adoramos o que conhecemos. Nós temos que conhecer cada vez mais a Deus para poder se relacionar com Ele de uma forma agradável. Por isso que você tem que conhecer os princípios de Deus. Nós temos que aplicar na nossa vida e a gente vai ver como tem coisa errada, coisa que tem que mudar, coisa que a gente vinha agindo de uma forma, aí a gente vê na palavra, não é assim, eu vou mudar porque Deus está falando que não é assim, eu quero uma mudança, e aí começa então o processo de mudança de vida. Este é o culto racional. Aí ele continua, não se amoldem ao padrão deste mundo, porque o mundo não consegue adorar a Deus. Para adorar a Deus tem que ter Jesus, o mundo não quer Jesus. O diabo vai fazer tudo para a gente não adorar a Deus, porque na verdade é ele que quer receber a adoração. O diabo fica com raiva quando a gente adora o Senhor, quando a gente glorifica a Deus, porque ele queria para ele. Por isso que Paulo está falando, olha, não imite o mundo, porque o mundo adora o diabo. A Bíblia diz que Satanás é o príncipe deste mundo. Se a gente começar a parecer com o mundo, se conformar com o mundo em nossas decisões, nossas atitudes, nossas escolhas, nosso modo de viver, a gente não vai conseguir adorar esse Deus. A nossa adoração passa a ser uma adoração inútil, sem valor. E Deus fala lá para a gente ler de novo Mateus 15, que ele chamou os religiosos, fariseus de hipócritas, porque o coração deles estava longe de Deus, mas eles confessavam o amor, entre aspas, somente com palavras. Ele diz, não pareça com o mundo, não se conforme a este mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Transformação, sabe quando para isso? Diga, nunca. Nunca! Sabe o que quer dizer isso? Que esse processo de maturidade e crescimento não para nunca, é uma transformação constante. Sempre vai ter alguma coisa para ser transformada na vida de cada um de nós aqui. Sempre vai ter alguma coisa. É um processo, transformem-se. Ele está falando, olha, isso não para. Quando você pensa que já atingiu, tem mais coisa para mudar. E aí Deus mostra, através de ações, relacionamentos, situações que Deus mostra para nós, que precisamos melhorar em alguma área. Ele fala, transformação pela renovação da sua mente. A gente precisa renovar a nossa mente. Isso significa tirar o velho, se despir do velho e colocar o novo. E o novo é verdade, é a palavra de Deus, o pensamento de Deus entrando no nosso pensamento. E aí a gente precisa estar buscando esse conhecimento da verdade, porque esse conhecimento gera fé e transforma a vida. Essa informação do pensamento de Deus entrando no nosso pensamento produz essa transformação, essa renovação da mente. Conhecereis a verdade e a verdade libertará. A Bíblia está falando, a palavra de Deus, olha, a verdade é a palavra.
cada vez que vai entrando o pensamento de Deus, vai renovando a mente. Para quê? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade. Por que muitas vezes a gente não sabe qual é a vontade de Deus? Senhor, qual é a vontade de Deus para a minha vida, para nossas vidas? Porque a gente não está experimentando isso aqui. Primeiro, porque às vezes a gente se amolda ao padrão do mundo e a gente não se deixa transformar pelo poder da palavra. Muitos ficam no pecado e começam a se acomodar ali. E sabe o que acontece? Sabe quem nos direciona para a vontade de Deus todo o tempo? É o Espírito Santo que está em nós. Ele nos conduz, nos guia à verdade, ele nos guia ao centro da vontade de Deus. Quanto mais a gente se encher dessa verdade na nossa mente, a gente vai ser capaz de experimentar isso. Adoração é uma entrega total, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e isso é um estilo de vida. A religião não consegue oferecer isso para as pessoas. Aliás, ao contrário, a religião atrapalha mais do que ajuda, porque a gente cai naquele erro de Mateus 15. Regras ensinadas por homens. Nós queremos princípios ensinados por Deus e aplicarmos na nossa vida. E aí, para encerrar, no capítulo 23 de João 4, Jesus falou: são estes adoradores que o Pai procura. Você quer ser um verdadeiro adorador? Quem deseja ser? O Pai procura os verdadeiros adoradores. Eu acho muito interessante isso que Jesus fala, porque na verdade Deus não está procurando adoração, Ele não precisa de adoração, mas Ele procura adoradores. Isso quer dizer que Ele está observando, Ele vem para perto de adoradores verdadeiros. E adoradores verdadeiros são aqueles que adoram buscando conhecer a Deus, que adoram em espírito, que adoram em verdade, em conformidade com a palavra, e tem a consciência que precisa fazer uma entrega total de vida. Se você quer ser um verdadeiro adorador, fique de pé então. Nós vamos louvar o Senhor. Vamos aproveitar esse louvor para agora que nós entendemos que o louvor, o cântico é uma forma de adoração. Vamos cantar esse louvor com coração, com alma, com entendimento, prestando atenção na letra, buscando viver aquilo que está sendo cantado, com energia, com força. Quem aceita esse desafio? Levanta o braço. Vamos adorar sentindo realmente a música, porque a adoração mexe com as emoções. Por isso que Deus falou ali, amar com o coração, com alma. Alma é a sede da nossa vontade, das nossas decisões, das nossas emoções. E quando coloca a música, por que Deus, na sua sabedoria, Ele colocou música no louvor, nos cânticos? Porque Deus criou a música e Ele sabe que a música, só a letra, ia ficar seco demais. A música mexe com a alma da pessoa. Mas o mais importante do que o ritmo, a melodia, é o conteúdo. São as verdades que estão ali. As verdades estão nas letras, no conteúdo. Mas a melodia mexe com a emoção, com a alma. Quando você estiver adorando, louvando a Deus, tenha liberdade. Por quê? 2 Coríntios 3,17 diz que onde o Espírito de Deus está agindo, há liberdade. A liberdade significa que você, no momento de louvor, de adoração,
Se você quiser estender o seu braço, falar algumas palavras para Deus, você pode, desde que não atrapalhe o seu irmão e desde que não seja nada contrário à palavra. Nós temos liberdade no culto, desde que haja decência e ordem, como o apóstolo Paulo ensina. Mas nós temos liberdade para chorar, se emocionar. Alguns são mais emotivos e choram. Outros são mais alegres, mais racionais, agem de forma diferente. Tem aquele que não sente nada, porque ele às vezes é muito racional, não demonstra muito, é do temperamento. Vai variar de pessoa para pessoa. Você não precisa imitar ninguém. O meu irmão está chorando ali, acho que isso é ser mais espiritual, então eu vou derramar uma lágrima aqui também. O outro está levantando a mão. É para levantar a mão? Deus, então vai ver que a gente sente alguma coisa diferente se a gente levantar a mão. Então vamos levantar a mão. Você tem a liberdade para expressar o seu amor a Deus. Quiser colocar a mão, mas o mais importante, começa no coração. O mais importante é você estar sentindo aquilo com intensidade, porque quando a gente vê esse versículo de amar a Deus com todo o coração, alma, força e entendimento, dá a entender algo mais intenso. Uma energia, força está relacionada à energia. Entendimento com racionalidade, com conhecimento do que está sendo falado, proferido para Deus, mas também com alma, com coração. Porque Deus sabe que o ser humano é emoção também. Nós precisamos ter essa liberdade. Então vamos adorar, vamos louvar o Senhor, buscando essa liberdade no Espírito e sentindo a presença do Senhor e cantando e declarando a nossa rendição, a nossa entrega total. O nosso propósito não é um momento de adoração, mas é uma vida de adoração. É um estilo de vida de adoração. Então, todos os dias, a gente tem que estar pensando nesses princípios, conhecendo mais de Deus, adorando em espírito, de acordo com a verdade, em obediência, uma entrega total de vida. Esse é o estilo de adoração que Deus espera de nós. Você está disposto? Quem está disposto? Amém. Então vamos orar. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado. Porque o Senhor nos fez para te adorar. E essa é a nossa missão. Porque nós sabemos que só assim a nossa vida terá sentido. Que o Senhor nos ajude nessa missão, porque sem Ti nada podemos fazer. Nós queremos ser verdadeiros adoradores. Nós queremos que o Senhor olhe para nossas vidas e o Senhor se alegre com o nosso coração, com a nossa atitude de santidade, atitude agradável aos Teus olhos. Senhor, nós não queremos ter nada na nossa vida que possa Te entristecer. Nós não queremos pecado escondido, nós não queremos mentira, nós não queremos pecado de imoralidade em nossos corações, nós não queremos desonestidade. Nós rejeitamos, Senhor, tudo aquilo que possa atrapalhar a nossa adoração. Queremos pedir que o Senhor possa sondar cada um dos nossos corações e não deixar que nenhum de nós aqui, desta igreja, venha se acomodar com atitudes, com pecados, com situações que te entristecem em nossas vidas. Toma em tuas mãos, Senhor, cada um dos nossos irmãos, cada um desta igreja, que o Senhor possa nos guardar, que o Senhor nos dê força para resistir às tentações, para a gente não cair em nenhuma cilada do inimigo,
para não escandalizar a tua igreja, para a gente não se afastar do teu caminho. Senhor, guarda a tua igreja, guarda as famílias, guarda, Senhor, os jovens, as crianças, os casais, todos dessa igreja. É o que nós oramos, no nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor.